santidade. Mas vamos tentar relembrar em que pormenor estava, qual o contexto de 1 Pedro daquela época. Era uma época de perseguição, onde aquele que se dizia ou afirmava ser cristão era quase que uma sentença de morte. A possibilidade de ser perseguido, de ter seus bens apreendidos, de ter sua família perseguida também era enorme. Era uma certeza. E mesmo assim, existia irmãos que diziam-se, sou cristão. E diziam com toda a força do seu ser, toda a força do seu coração. Mas também havia muitos que estavam aflitos, angustiados, com medo, e que necessitavam de apoio. E essa carta é para isso. É um incentivo, é um apoio, é uma motivação. Abracem a causa, mesmo sabendo que existe essa possibilidade. E essa carta é muito forte nisso. Então, a primeira lição, viva a esperança, dizia isso. Seu objetivo, conhecer a primeira carta de Pedro e a sua relevância para a igreja hoje. Afinal de contas, também temos hoje muitas perseguições para aquele que se diz cristão. Umas perseguições são veladas, outras são abertas e outras são totalmente escancaradas. Dependendo da localização em que você estiver ou do tempo em que você estiver, assim será. Se você estiver, por exemplo, num país extremamente islâmico e totalmente ditatorial, e não preciso citar os nomes que todos os irmãos já sabem quais são, será escancarada e será, inclusive, com pena de morte. Se for em outro país, você será vilipendiado. Se você é um funcionário público daquele governo, você será simplesmente tirado do seu cargo ou não receberá promoção nenhuma. E há casos, inclusive aqui no nosso país, que isso também acontece. Infelizmente, é a forma velada. Então, essa carta é também para hoje, não somente para aquela época. A segunda lição, ela diz aqui que existem 3 dimensões da esperança e que nos ensinou a compreender o papel das provações na vida do cristão. Dizer que essa provação toda, ela não é desperdício, ela não é desnecessário, ela é importante porque fortalece o nosso coração como cristãos que somos. Mas o que significa ser então cristão? O que Pedro quer dizer com viva em santidade? É o título da lição. O que é então buscar uma vida de santificação? Convido então os irmãos a se colocarem de pé para que possamos ler o texto básico da lição como referência. Eu irei ler e os irmãos vão acompanhar. 1 Pedro 13 a 25. Só um instante. 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 25. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente nas vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou,
tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ainda de pé, meus irmãos, curvemos nossas cabeças e orem comigo. Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, estamos aqui hoje, neste momento, para termos acesso à tua palavra através desta lição. Que o Senhor possa, então, me permitir ser um portador e que apenas a tua palavra seja evidenciada e nada mais. Somente, ó Deus, a tua palavra santa seja proferida e ouvida pelos irmãos e por mim mesmo. Por isso, ó Deus, clamo tua atenção sobre nós, para que possamos, ó Pai, recepcioná-la, guardá-la em nossos corações, para podermos aplicá-la em nossas vidas e assim, ó Deus, buscar esse processo de santificação. Clamamos, ó Deus, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, Pedro começa essa carta ensinando que existe três. Deus Pai elegeu o seu povo, Cristo redimiu e o Espírito Santo santificou. 3. Ele cita 39 vezes a palavra de Deus. Ele é o Deus vivo, cuja vontade é realizada, que conhece de antemão os que são seus e cuja palavra permanece para sempre. Deus é Pai, é santo, é juiz de todos e o fiel Criador. Mas Pedro destaca que uma das coisas que Deus é que é santo. Mas ele nos convida a sermos santos também. Existe todo um processo de santificação que não é fácil. Vamos colocar isso logo no primeiro ponto de vista. Não é fácil esse processo, esse percalço, mas devemos passar por ele. Está lá em Levítico 11, 44, 45. Vou convidar um irmão a lê-lo. Vou convidar o irmão Felipe, por favor, possa ler Levítico 11, 44 e 45. Levítico 11, 44 e 45. Antigo Testamento. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis, e sereis santos, porque eu sou santo.
e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Vejam bem que não é um pedido. Não é assim, por favor, sejam santos. Não é assim, se vocês quiserem, vocês podem ser santos. Não. É algo afirmativo, objetivo. Claro, sede santo, porque eu sou santo. Se vocês são meu povo, sejam santos, porque eu sou santo. Então, para o cristão, não é simplesmente uma opção simples, seguir ou não seguir, fazer ou não fazer, participar ou não participar do processo. Não é algo que você está sendo convidado. Vejam bem, não é um convite, é uma convocação, é uma ordenança. Sede santo, porque eu sou santo. Então, a lição de hoje é sobre a nossa santificação. E o apóstolo Pedro, após falar sobre a esperança, apresenta um mandamento à igreja dado por Deus: sede santos, ou vivei em santidade. Mas o que é santificação? Santificação significa separação. Uma vez que você é convidado, convocado a ser santo, você é separado. Se você é separado, você é tirado daquele meio. Apesar de que muitas vezes muitos vivem no meio e não podem sair deste meio. Mas ele não se deixa mais influenciar pelo meio. E passa a influenciar o próximo através do exemplo, através da palavra, através da ação. Mas isso é um processo longo. Não é um estalar de dedos. Hoje sou separado, amanhã já sou santo e... Não é assim. É necessário um trabalho. É necessário um estudo, estágios. É preciso percalços. É preciso tropeços. Você vai tropeçar e você vai cair, mas você vai se levantar. Você vai se sujar, não tem jeito, mas você vai se limpar. E cada vez mais esse tropeço diminui a sua intensidade, a sua periodicidade. E quando você menos esperar, o processo está em andamento. Mas muitos querem para ontem. Muitos querem que aconteça já. E não é um já, porque nós somos teimosos. Vocês vão de convir comigo, concordar comigo. Somos muito teimosos. A teimosia é uma característica humana. Você precisa ser convencido. Você precisa ser testado. Precisa sofrer um pouquinho para entender que, sim, aquele é o caminho. E que não adianta desobedecer. Então, a salvação em Cristo conduz a pessoa a viver em santidade. E você é separado para isso. Mas, meus irmãos, observem que aqui ela é uma obra da livre e incondicional graça de Deus. Não depende de nós. Somente de Deus. Por nós mesmos, qual é o nosso futuro? Eu sou independente de Deus. Qual vai ser o meu futuro? O meu futuro é a perdição. Porque nada de bom pode sair de mim. Tudo depende da graça de Deus. Tudo depende de Deus, nosso Senhor. Creia nisso, entenda isso. Você depende de Deus e não Deus de você. Então, esse processo de santificação é obra do Senhor. Entenda que é por meio dele que você será santo, santificado. E nesse processo, é ele quem conduz. Claro que tem que ter nossa participação, nosso esforço, nossa vontade, nosso querer. Né? Claro. Nossa atuação.
mas não depende de nós. É claro que muitos não acreditam nisso. Demoram a acreditar, demoram a perceber. Topam na parede algumas vezes, quebram até o nariz, mas não tem jeito. Eles vão perceber mais tarde que o caminho é através do Senhor. Poderiam até ter economizado algumas coisas, alguns verdugos, alguns açoites, alguns tropeços. Poderia. Não precisava passar por tudo aquilo, mas passaram. Mas é porque, claro, somos pecadores, somos teimosos. E Pedro afirma que nossa santificação se realiza, é necessária a disposição da nossa parte. Para ela acontecer, eu tenho que participar. Mas como é que eu participo? Claro, primeiro é o convencimento. Eu preciso convencer a minha mente de que esse processo de santificação é necessário e eu preciso participar dele. Eu preciso me convencer. Eu preciso convencer de mim mesmo que aquele caminho, apesar de tortuoso, apesar de ser longo, apesar de ser, não tem sombra nesse caminho, mas é por ele que eu preciso passar. Então eu preciso convencer primeiro a minha mente que é por aqui que eu vou. Depois o corpo vai atrás. Você pode ver que quando a pessoa não está convencida na mente, você já reparou que aquele trabalho parece mais longo? Mais duro? Às vezes acontece comigo, com qualquer um, quando chega e encontra aquela pilha de louças na pia para lavar, e se você não convence a mente, parece que nunca acaba. Lava colher atrás de colher, prato atrás de prato, mas parece que não acaba. Mas quando você convence, não, é necessário lavar a louça, porque eu preciso da louça limpa. É preciso limpar a casa, porque eu preciso da casa limpa. É preciso trabalhar o meu coração, porque o meu coração precisa estar limpo. É preciso trabalhar a minha mente aqui, de aceitar esse processo, porque eu vou passar por ele. E senão o tempo vai ser muito mais longo do que parece. Porque o tempo, ele não é objetivo. Ele é muito subjetivo. Pelo menos nossa mente. Se você observar o tempo físico como fenômeno, ele é o mesmo tempo desde a criação. O mesmo segundo é o segundo de hoje do que lá no início. O tempo não muda, mas a sua percepção do tempo sim. É subjetivo. O tempo é real e objetivo, mas a nossa percepção é subjetiva. Por isso, aquele processo é tão difícil, porque nossa mente não está convencida. E a subjetividade nos faz pensar que é muito longo, pesaroso. Então, se você convence primeiro a mente de que você precisa trabalhar na sua santificação, esse processo passa a ser mais tranquilo. Mas não se engane, será igualmente trabalhoso, penoso. Sim, será. Mas virá mais rápido, pelo menos na sua subjetividade. E, meus irmãos, ele também convida que o nosso espírito deve estar lúcido, sóbrio, focado. E ele faz um comparativo aqui na lição com o bêbado ou aquele homem ou aquela mulher que usa drogas. Já reparou que quando o bêbado está bêbado, ele é mais forte? Ele não é, mas ele acha. Ele se acha mais inteligente? Ele não é, mas ele se acha. Ele se acha mais bonito? Coitado, não é mesmo, mas ele acha que é. Acha que tem até cabelo quando não tem. Acha que a roupa dele é a última moda, mas não é, está horrível. Então, é essa comparação que você deve pensar.
de lucidez, de entender o que você realmente é. Entender que é pecador e que deve agir com tamanha lucidez que, ao entender isto, as coisas vão mais fáceis. Você não será enganado por você mesmo. É interessante quando você olha diante do espelho e vê que aquela pessoa não... Oh, mas que coisa interessante, você realmente não tem cabelo, você realmente não é tão bonito como você acha que é. Veja a realidade. Muitas pessoas fogem da realidade. Temos que encará-la. Mas para isso, é necessário que sejam lúcidos, sóbrios. Sede sóbrios, está na palavra. Sede lúcido. Sede focado. Tenha foco em você mesmo, para que você possa participar do processo de santificação. E terceiro, nós temos que nos concentrar exclusivamente na graça e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, é o verso 13. Não depende de nós, depende do Senhor. E aqui a gente pode até fazer um exercício. Vamos imaginar, se você quiser, você pode fechar seus olhos. Imagina que você está num desfiladeiro. Por algum motivo, você está no desfiladeiro. Você não consegue subir, é íngreme demais. Você não consegue descer, é arriscado demais. Você está num patamarzinho que só cabe o seu pé. De repente, você vê no horizonte nuvens negras. O vento começa a soprar. E forte, cada vez mais forte. E a chuva logo vai começar a cair. E você não pode ficar muito tempo ali. Logo você vai despencar. E agora? De repente, Deus manda para você a solução. Um fio finíssimo. Mas você sabe que aquele fio, ele é extremamente forte. É de grafeno ou de Kevlar, não sei, mas pode sustentar facilmente um carro, apesar de ser fino. E você vai se agarrar naquele fio finíssimo e você vai se salvar. Você é plenamente consciente que ele não vai arrebentar e que você será içado de lá e retirado dali. E aí você eleva a mão, enrola esse fio na mão, e para que você seja içado com segurança, você tem que dar um passo à frente. E aí chega o momento de você dar esse passo à frente. A pergunta é: você dará o passo? Na sua consciência, o fio é forte o suficiente para te sustentar. Mas na hora H, você terá essa fé de dar o passo à frente, se deixar balançando para ser içado e retirado do despenhadeiro? A graça veio a você, mas depende de você pegar o fio, segurar firmemente neste fio e dar um passo à frente. Muitos não conseguem, apesar da consciência de que o fio não arrebentará. Graça, ela vem de Deus. Fé é nossa. A graça vem do Deus, mas a se agarrar a essa graça depende de nós. É somente essa pequena parte que nos cabe. Confiança. Mas, apesar de plena consciência da graça de Deus, há ainda irmãos e irmãs que não têm essa fé da confiança. A pergunta é:
Dá esse passo com segurança, com coragem, com a plena certeza de que será salvo? Ou você vai ficar no despenhadeiro até que o vento lhe derrube de lá? Essa é uma pergunta que cada um, no seu interior, no seu momento de reflexão, de meditação, vai responder. Será que aquela angústia interna que, quando estamos com medo, vai ser mais forte que nós? Pense nisso. E aí chegamos no ponto 2 da lição. O que envolve a santificação? Ele dá 4 temas. Identidade. Somos filhos do Deus Santo. Referência à absoluta santidade de Deus. Terceiro, vocação. Fomos chamados por Deus para uma vida de santificação. E quarto, mudança. Tornai-vos santo em todo o vosso procedimento. Primeiro, somos filhos de Deus Santo. Porque somos filhos da obediência. Somos santos por causa da nossa nova identidade e por causa da nossa posição em Cristo. Fomos santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Convido a irmã Regiane para ler 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Primeira Coríntios 1, versos 2. Tá? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Amém. Então, meus irmãos, porque somos filhos de Deus, somos convocados a sermos santos. Referência à absoluta santidade de Deus. Deus é santíssimo. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém acha que Deus não é santo? Ele que criou tudo, ele que é o maior pintor do mundo, que sabe de tudo, onipresente, onisciente, onipotente, não é? E ele é o nosso modelo de vida. Ele é santo e devemos imitá-lo como filhos amados. Devemos ser iguais a eles em perfeição e pureza. Efésios 5, 1. O Pai é o nosso modelo de santificação. Irmão presbítero Santos, convido o senhor a ler Efésios 5, 1 e também Mateus 5, 48. Efésios capítulo 5, verso 1. Diz a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mateus, Capítulo 5, verso 48. portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Temos um modelo a seguir. Temos um exemplo a seguir. Deus é nosso Pai. Não é? Veja bem, quando um aprendiz, ele precisa aprender um ofício, ele é colocado junto de um profissional. O aprendiz sapateiro, que quer ser sapateiro,
precisa seguir os exemplos do sapateiro. Então, o sapateiro tem toda uma técnica. Pega o sapato, higieniza o sapato, faz o desmonte do sapato. Tem a técnica de desmontá-lo. Vê o que se aproveita desse sapato. Isso aqui não pode ser mais aproveitado, eu preciso substituir. Ele vai fabricar uma nova peça para aquele sapato. Vai preparar essa peça. Tem toda uma técnica, tem todo um modelo a seguir, tem toda uma expertise. O aprendiz sapateiro não vai aprender a ser sapateiro se ficar do lado do açougueiro. Concordam? Não tem lógica, né? Então, qual é o teu modelo? A quem eu devo seguir? Cristo Jesus, nosso Salvador. Sim, Ele é o modelo. Se alguém tem alguma dúvida nisso, tire isso de lado. Não vai seguir outro que não seja Cristo Jesus. Se você quer ser sapateiro, não vai seguir o açougueiro. Com certeza, você não vai chegar lá para poder consertar o sapato com aquela faca enorme, a peixeira. Não vai dar certo. Não vai conseguir consertar o sapato. Não vai ser nenhum sapateiro e nenhum açougueiro. E vocação. Fomos chamados por Deus para uma vida de santificação. Veja, Deus, nosso Senhor, chama aqueles a quem quer salvar. Aqueles que é para salvar. Pedro diz, segundo é santo aquele que vos chamou. O chamado à vocação de Deus é irresistível, irrevogável. Ele nos chamou da impureza para a santidade. E não devemos desprezar esta vocação, pois ofenderemos a Deus, o qual nos chamou graciosamente. Fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora vamos convocar aqui mais um irmão para ler em 1 Tessalônica, capítulo 4, versos 7 e 8. Aline, por favor. Pode ler 1 Tessalônica, capítulo 4, versos 7 e 8. Primeira Tessalonicenses 4, 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Uma vez recebido o chamado, quando nós simplesmente o rejeitamos, você pode perceber que às vezes as coisas não dão muito certo para nós. Vamos a um outro exemplo, tempo de guerra. Estou lá na minha casa e daqui a pouco bate a porta da minha casa um oficial do exército. Meu país entrou em guerra. Parabéns, você foi convocado. Apesar do parabéns, eu sei perfeitamente que ao entrar em guerra e participar de uma guerra, minha vida estará em risco. Quando Deus nos dá essa convocação, parabéns, meu filho, você foi convocado, você tem a plena certeza de que enfrentará percalços. Mas tenha a plena certeza também que esses percalços serão muito maiores, as dificuldades serão muito maiores do que você recusar. Naquele momento, aquele cidadão que recebe a convocação das Forças Armadas e diz não, o que acontece com ele? Preso. Vai para a prisão. Seu país precisa de você. E você diz não, porque seu pai precisa de você, sua mãe precisa de você. Aqueles que dependem de você precisam de você. O seu país precisa de você e você está convocado. Então, a convocação de Deus, ela é irrevogável.
Se você recebeu essa convocação, não tente dizer não. Você pode demorar um pouquinho a dizer, mas dizer não, não diga. Por favor. É o chamado de Deus. E quando Deus chama, você pode até... vou não. Mas ela é irresistível. Quando eu recebo a convocação do meu país para defender o meu país, eu posso até dizer não. Eu vou enfrentar alguma prisão, alguma perseguição, eu terei que fugir, poderia até ter esse êxito em fugir, mas fugir de Deus? O que aconteceu com Jonas, coitado? Levou um samba, não foi? Ele poderia ir para o fim do mundo. Ele poderia ir para a lua, se quisesse, pudesse. Mas ele não poderia fugir de Deus. Aconteceu o que aconteceu, fez o que fez e acabou na praia onde teria que estar. Então, não fuja. Se recebeu a convocação, creia, é para você mesmo. Não é para o teu vizinho. Oh Deus, o Senhor errou de endereço. É aqui no meu vizinho, no seu não. Não, é para ti mesmo. Eu quero você. Não foi o que aconteceu com Saulo, que depois virou Paulo? Todos ali no entorno, mas ele? Sim, eu quero ele. E ele resistiu? Não tinha nem como. Por isso não resista. Mudança. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Uma vez recebida essa convocação, teremos agora a concepção de mudança. Ei, venha para o meu reino, mas do jeito que você está, não dá para vir não. Então mude. Tornar-se santo é viver de acordo com um novo modelo ou seguir novos moldes. Se você tinha uma referência antes, ela não é mais válida. Se você tinha uma ação antes, olha, essa ação não merece mais. Esse modo de proceder não mais condiz. Esse modo de falar não mais é a sua realidade. Mude. Se você se deixava influenciar por aquela pessoa negativa e pecadora, bora mudar ele também, porque você foi convocado para esta mudança. Somos filhos da obediência e não da desobediência. Então, se você foi convocado, se você foi chamado, é o momento da mudança. Colossenses 3, 5 a 11. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Colossenses 3, 5 a 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vejam, meus irmãos, se você falava de um jeito, palavras obscenas, se você fazia coisas erradas,
se você roubava, se você era maledicente, se você era fofoqueiro. Vamos deixar de ser, porque agora veio a era da mudança. Pode ser que você não consiga deixar esse pecado de uma vez, porque não é um estalar de dedos, é um processo. Mas depende de você levantar a mão, né? Agarrar esse fio com toda a força e dar esse passo. E confiar que Deus vai te sustentar, que vai te, né, levar em segurança. Não é fácil ser eriçado. Na minha profissão, surgiu uma vez, a Regiane não sabe disso, não contem para ela. Surgiu uma vez a possibilidade de trabalhar em altura. O salário era bom. Eu precisava trabalhar em altura. Mas, por graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não fui. Mas eu tive que ler alguma BNR para trabalho em altura. Norma regulamentadora sobre segurança do trabalho. Olha, dá um frio na espinha só de pensar. E aí? Vai ou não vai? Bem, daí que você possa imaginar essa angústia de ser eriçado. Eu quero que você sinta essa angústia, esse medo, sabe, de cair. Mas tenha a certeza de que Deus não te deixará cair. E às vezes a pessoa não confia. O trabalhador não pode confiar no cinto, ele vai verificar várias e várias vezes o cinto dele de segurança. É o cinto paraquedista. Ele vai por cima do ombro esquerdo, por cima do ombro direito, dá aquela laçada nas virilhas, porque ele precisa estar preso. E quando aqui atrás, um outro verifica para ele 2, 3 vezes, porque não pode ter erro. Porque se tiver algum erro, ele vai cair. E aí? Vai confiar em ser içado por Deus? Não dá para, uma vez que você pegou aqui no fio e deu o primeiro passo, confia. Eu sei que não é fácil, mas confia. Mas temos aqui algumas modificações, né? Algumas motivações. Motivação para ser santificado. Motivação, você precisa ser motivado. O ser humano precisa de motivação. Não tem jeito, gente. Se você não se motivacionar, se você não tiver aquela pessoa que vai lá, meu querido, vai. Estamos aqui na torcida, vai, você consegue, você pode. Mas o crente, como é que ele vai se motivar? Em quem ele vai se espelhar? Em quem ele vai buscar? Como eu posso me motivar? Eu não consigo. A mim mesmo? Aqui na santificação? Não. Eu mesmo não posso. Eu não consigo fazer isso. Mas há quem possa. Quem pode motivar? A palavra de Deus te motiva. Nesse processo de santificação, busque a palavra. Leia o texto que está na palavra de Deus. Busque nela respostas. Leia hoje uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ah, mas essa palavra aqui é difícil, eu não entendo o que essa palavra diz. Meu querido, existe um negócio chamado dicionário. Vá atrás dele. E no seu celular tem a palavra, o Google. Rapaz, busque no Google. Está lá o significado das coisas. Busque o significado daquela palavra. Substitua por um sinônimo, para que você possa entender. Ah, isso aqui quer dizer isso. Olha, no meu celular, no aplicativo da Bíblia, existem umas 5 versões da Bíblia. Se aquela versão ficou um pouco difícil de entender,
Procure uma versão mais atual, mas busque entendimento. A expressão porque está escrito é uma declaração poderosa, é verdade, está aqui na lição. A palavra de Deus é a autoridade suprema para as nossas questões espirituais. E ela ordena, sejamos santos. Então, porque está escrito, sim, está lá escrito tudo que você deve seguir, como você deve proceder, como você deve agir, falar, pensar. Basta buscar. E às vezes não queremos também, porque aquilo vai de encontro ao nosso pecado de estimação, aquele que nós gostamos tanto, que não queremos largar nunca, mas que precisamos largar. Precisamos deixar de lado, para trás, abandoná-lo, substituir por aquilo que é bom. Isso dói um pouco às vezes, mudar. Olha, ultimamente eu estou com uma pochetezinha aqui na cintura e eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso praticar exercícios, eu preciso, sabe? Mudança. Mas quando eu penso em academia, me dá uma preguiça enorme. Não sei se é com vocês, comigo é assim. Quando eu penso em fazer aquela caminhada de 5 quilômetros, a minha cama está tão gostosa. Quando eu penso que eu tenho que abandonar aquela gordurinha deliciosa no churrasco, e nesse momento aparece quem te convide para um churrasco, e você chega lá, tem tudo o que você deseja. Não é verdade? Mas você precisa mudar. Como é que eu vou deixar aqui a minha barriga um tanquinho se eu não mudo? Isso não vai acontecer. Atualmente ela é um tancão, só de um gomão. Mas eu preciso mudar, eu tenho que me sacrificar. Sacrifícios vão ser necessários, vai ser exigido de nós, tenha plena certeza. Mas o que pode motivar a isso? A palavra de Deus. Você já buscou a palavra de Deus hoje? Logo quando acordou? Sua primeira ação do dia, a palavra de Deus. Hein? E ela é tão explícita. É claro que aquela linguagem de antigamente, tão difícil de entender, mas veja, hoje você tem ferramentas que te ajudam a entender. É muito mais um querer nosso agora, neste momento. Que à medida que passa, que as coisas acontecem, que há evolução, você passa a ter ferramentas. E veja, a sua responsabilidade aumenta, não diminui. A palavra de Deus é um incentivo. Lembre-se que a palavra de Deus é a semente que nos deu vida. 1 Pedro 1:23. É a água que nos lava e purifica. Efésios 5:25-27. É um instrumento divino para a nossa santificação. João 17:17. É o alimento para fortalecer a nossa alma. 1 Pedro 2:2. É a espada do Espírito para a luta espiritual. Efésios 6:17. Porque haverão lutas. Mas se você observar, a palavra de Deus é tudo isso e muito mais. Logo, é o primeiro de tudo aqui, é o primeiro item da lista. E tem que ser mesmo, a palavra de Deus. Nesse processo de santificação, é o que você tem que se agarrar. Todos os dias, em todos os momentos. Tem uma dificuldade? Tem uma decisão muito importante para tomar no trabalho? Poxa, essa decisão é difícil. Essa escolha é difícil. Não sei o que fazer. Saiba que há algo a fazer. Primeiro, muda a mente. Acalme-se. Saiba que você tem uma ferramenta poderosíssima na mão, a palavra de Deus.
e você vai perceber que as coisas mudam um pouco. A escolha não deixou de ser difícil, continua difícil. A dificuldade não ficou menor, continua difícil. O muro que você tem que transpor está na mesma altura, mas mudou uma coisa em você. Você está motivado. O julgamento de Deus. Juiz é o Pai. O juiz é o Pai. E Ele é. Nosso Pai, nosso Senhor, Ele é o justo juiz. Hoje está muito em voga a questão da justiça, os debates sobre justiça. Mas creiam, na terra existe algum juiz perfeitamente justo? Homem? Quem é o justo juiz? Deus nosso Senhor, Ele é. Ele julga as obras de cada pessoa imparcialmente. Você não consegue ser imparcial. Não consegue. Você sempre vai tomar partido de alguma coisa. Você que é filho, na hora da briga entre os seus pais, alguma discussão lá, você vai tomar partido, não tem jeito. Você não conseguirá ser imparcial. Porque é a nossa condição. Mas o julgamento de Deus, ele é imparcial. Logo, quando invocamos o nome do Pai, estamos diante de um juiz imparcial. Cada filho prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, devemos viver na presença de Deus com reverência e santo temor durante a nossa vida neste mundo. Meus irmãos, de vez em quando, a gente é convidado a esmolar na rua, a dar esmolas. E às vezes a gente olha para aquela pessoa que está naquela dificuldade e não dá porque acha que ele vai gastar aquilo com drogas ou com álcool ou com qualquer outra coisa. Mais uma vez, eu dei R$5, uma bobagem, para um rapaz que, meu querido, eu estou com fome. Eu sabia que ele era usuário de drogas. Eu queria comer alguma coisa. Você me ajuda? Aí eu dei os R$5 e falei para ele, que Deus te faça justiça. Ele pegou aquele dinheiro na minha frente. Muito obrigado. Foi e comprou um completo. Uma coxinha com um suco. Nada saudável, mas era o que ele precisava. Me agradeceu muito e eu fui embora. Mas quando eu disse que Deus te faça justiça, normalmente nós pensamos que a justiça de Deus só pende para um lado, de preferência para o nosso lado. Saibam que a justiça de Deus não pende para lado nenhum. Ela é imparcial. E quando você convoca, Deus, faça-se por mim a tua justiça, saiba que é algo difícil, hein? Difícil de pedir, porque você não sabe, ele vem para ser justo, imparcial. Ele não penderá a balança para o teu lado porque você é bonito. Não. Ele penderá para o seu lado se você estiver certo. Se a verdade estiver com você. Mas sim, o julgamento de Deus, ele é uma motivação para a nossa santificação. A redenção de Deus. A terceira motivação para a santificação é a nossa redenção. Pedro enfatiza: 1. O Redentor é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Isso é bom. Ele foi escolhido na eternidade e revelado no tempo. Desde que o mundo começou, Deus já havia colocado esse plano em prática. 2. O preço da redenção e o Redentor, o precioso sangue de Cristo. E toda vez que você pensar na redenção de Deus, pense nisso. O que Jesus Cristo fez por nós, isso eu não posso desperdiçar. Isso tem que ser a minha motivação para a mudança.
a motivação para a santificação? O sangue de Cristo. O que Ele fez por nós. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. E eu não posso desperdiçar nunca isso. Os beneficiários da redenção, os crentes que antes eram escravos do pecado, vivíamos de forma inútil, improdutiva e sem propósito, simplesmente reproduzindo os pecados dos nossos antepassados. Depois vocês podem verificar as referências, principalmente em Romanos 1, 21 e Efésios 4, 17. Quando a gente estava anteriormente, antes da convocação, antes de receber, estar convocado para a guerra, lá antes, quando estávamos no pecado, mais envolvidos no pecado, porque não deixamos de ser pecador, continuamos pecador, só que nós estamos no processo. Vai demorar, hein? Não vai ser assim rápido, não. Pode ficar tranquilo aí que vai depender de muita ação, muito esforço, muita energia. Nós estávamos nesse modo, né? Improdutivo, sem propósito, sem alvo a seguir, errantes, perdidos. E agora que temos a possibilidade da redenção, isso é uma motivação. Olha, se você seguir nesse caminho da santificação, você terá a redenção lá na frente. Não é uma motivação bom, um bom motivo? Não é um bom incentivo? Quer um incentivo melhor que esse? A redenção? 4. E o propósito dela, né? O propósito da redenção, que tenhamos esperança em Deus. Na ressurreição de Jesus, temos a garantia da nossa ressurreição também. Então, quando você observa esses motivos e pensa neles, a tua fé não se fortalece? A tua esperança não cresce? As tuas forças não se renovam? Pensa em todos eles, a palavra de Deus, o julgamento de Deus, que também te julgará, sim, mas se você estiver certo, se você estiver praticando o que é bom e justo, virá em seu favor a redenção de Deus no momento certo, futuro. Lá está o teu prêmio, meu filho, na linha de chegada. Mas para você chegar naquele prêmio, você tem que seguir aqui pelo caminho. E ele é tão bom, ele é tão bonito. E você não quer esse prêmio? Quem é que não quer esse prêmio? Então, siga pelo caminho. Não é fácil, né? Esse processo da santificação. Não é simples. Dói um pouquinho. Se apartar do pecado, deixar ele para trás, dói às vezes. É que nem um alcoólatra que decide parar de beber. É que nem um fumante que diz que de hoje em diante não fumarei mais. Observe um parente seu, um amigo, que tem essa decisão, o seu comportamento logo depois da decisão de abandonar o vício. Como é difícil, como é complicado. Meu pai já foi fumante, ele me disse que foi a pior coisa que ele passou, foi logo depois de decidir largar do vício. Ele decidiu, meu filho, eu não vou fumar mais, então eu abandonei o vício. Ele disse que quando estava no trabalho, teve um momento que ele não aguentou, que ele correu em direção ao chuveiro e ficou lá 5 minutos. Depois os colegas foram, o que foi, seu José Oswaldo? Não é nada. A vontade foi grande demais, eu tive que conter. E quando ele decidiu, hoje eu vou parar de fumar, o colega dele não decidiu, não. E está nem aí para você.
pega um cigarro, coloca na boca, dá aquele trago e ainda joga fumaça na sua direção. Ele passou por isso. Ele trabalhava também numa planta química, então lá tinha chuveiro para tudo quanto é lado. Um dos processos era ácido sulfúrico e de vez em quando tinha uns vapores meio pesados, e ele precisava disso. Então ele correu para o chuveiro. Meu Deus, vazamento! Não é vazamento não, é só um passamento. É difícil, mas ele precisa de motivação. A motivação dele era a família dele. Pensa nessas motivações aqui e vai ver que a dificuldade ela será subjetiva e vai encarar com mais vontade. A maior prova da santificação é o item 4. Já estamos indo para a conclusão. Bem, você foi convocado, recebeu a convocação, foi agraciado pela graça do Senhor. Ó, você é do meu time, meu filho. Venha para o meu time, ó. Você está sendo convocado para a batalha espiritual. Venha batalhar comigo. Mas você não pode ir do jeito que você está. Você tem que mudar. Se você estava sujo, você tem que se limpar. Se você praticava coisas ruins, você tem que deixar de praticar. Você tem que mudar. Mas como é que eu vou mudar? Tem todo um processo a ser seguido. E você precisa de motivação e Deus te motiva. Mas como é que eu vou saber que eu mudei? Eu preciso de uma prova. Não é? É que nem no processo judicial em que aquele homem vai ser condenado, mas para que ele seja condenado é necessária a prova. Olha, está aqui, ó, ele é criminoso. Ele roubou, ele matou, ele fez coisas ruins. Realmente ele precisa, ele merece. A sociedade necessita que ele seja condenado, mas ele não pode ser condenado sem provas. Então existe algo que vai surgir em nós, que vai ser a evidência maior da nossa santificação que está em curso. Que prova é essa? Ele fala que é o amor. Devemos amar uns aos outros. E Pedro, lá no grego antigo, usa duas palavras para o amor. O amor, Filadélfia, que significa amor fraternal. Amor fraterno. E ágape, que significa amor sacrificial, semelhante ao amor de Deus. Olha, não é fácil praticar esse amor. Mas uma vez praticado, que você pratica o amor, há mudanças visíveis na sua posição, no seu ser, na sua pessoa. Os outros irão perceber. Você irá perceber. Mas é preciso praticar. Segunda lição. Devemos amar de coração e não apenas com palavras. Amar uns aos outros sinceramente, sem falsidade, sem mentira, sem hipocrisia. Eu te amo. Mas sabe quando aquela palavra sem forças? Eu te amo. Não. É aquela palavra de eu te amo, de mãe para filho, de pai para filho. Uma vez nós estávamos num piquenique, eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos. Estávamos numa beira de um rio, e logo a seguir uma pequena cachoeira, não era grande não, mas é de uma correnteza forte. E
eu e meu irmão brincando e tal, e chegamos numas pedras, e muito limo, escorregadio, escorregamos para dentro do rio e fomos levados pela correnteza. Eu não sei de onde surgiu, até hoje eu não sei quem é. A minha mãe também não sabe quem é, mas um jovem pulou no rio. Não quis saber, pulou no rio. E com braçadas vigorosas resgatou eu e meu irmão. Era rio de garimpo. O que tinha de poços naquele rio não estava escrito. Poderia ser tragado para o fundo e até que me puxassem de lá eu estaria afogado. E esse rapaz também, ele poderia ter perecido, mas ele foi. E como eu agradeço a ele. É um amor sacrificial. Se teu filho cair no rio, você não vai atrás dele? E lá depois que você pulou é que você vai lembrar, eu não sei nadar. Mas você pulou, porque é seu filho. Esse é o amor que somos convidados a praticar. Quem tem esse amor vira bombeiro. Porque ele sabe que ali naquele momento, quando ele entra no prédio em chamas, ele também pode ser uma potencial vítima, mas ele vai. Quando há um atentado à bomba, todos estão fugindo e aqueles socorristas vão na direção contrária. Eles sabem que eles podem também ser vítimas em potenciais, mas eles vão. É esse tipo de amor que somos convidados a praticar. Não é fácil, tá? Não é fácil. Na hora do desespero, o que você pensa? Em correr também. Terceira lição. Devemos nos empenhar para amar. A palavra ardentemente, lá em Pedro, te indica um esforço com todas as energias, tal como um atleta olímpico se esforça para vencer uma competição. Não é fácil amar. Como é que eu vou amar o meu vizinho que coloca aquela música horrível naquela altura? Mas eu tenho que me esforçar para amar esse vizinho e eu vou orar por ele. Porque nesse momento, ao orar, Senhor, manda uma rádio patrulha aqui. Eu também estou amando o meu vizinho. É porque eu quero que ele abandone aquele tipo de comportamento, que não, no outro dia ele vai ter que trabalhar. Como é que ele vai trabalhar? Eu quero trabalhar também, mas desse jeito não dá. Mas eu tenho que treinar isso no meu coração, com todas as minhas forças. Alguém te prejudicou? Você pode até não gostar da pessoa, mas diga a ele que Deus te faça justiça, mas a mim também. E eu quero que você mude, meu irmão, e que você tenha essa oportunidade. Vou orar por você. Quando eu digo vou orar por você, e você realmente ora com sinceridade, você está colocando em prática este amor. Consegue amar dessa forma? É difícil. Realmente é difícil. Será que a gente consegue? Faça essa prática em casa. Vou orar por aquele que me persegue. Quarta lição. Devemos amar porque nascemos de novo ou fomos regenerados pelo Espírito Santo. A nossa alma foi purificada para a prática do amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você vai amar porque você sente essa necessidade. Passa a ser algo imprescindível para você. Você ama já sem perceber. Você ama sem esforço.
Claro que o ardentemente está lá, porque você quer, porque você já é uma condição que é uma característica sua. É tão característica que quem vê você já sente isso. Você não consegue mais esconder. Você ama. O assaltante te roubou, levou a tua carteira de identidade lá e tal, e é a tua quinta via. Mas você, naquele momento, teu sentimento é de perdão. Ó Senhor, que Ele possa um dia se redimir. Se fosse em outro momento, você clamava ao Senhor para que a ira dele caísse sobre aquele homem e o fulminasse. Agora não. Agora você clama pela justiça de Deus para que aquele homem tenha uma oportunidade de também se redimir, de buscar o perdão. O foco da tua oração mudou. Não é fácil. Quem foi assaltado aqui, levanta a mão. Quando chegar em casa, ore por esse assaltante. Que ele tenha uma oportunidade de mudança também. O grande segredo da regeneração é que o Espírito Santo usou a palavra de Deus como semente para gerar vida espiritual em nós. Um belo momento, o semeador jogou a semente em nosso coração e ela vai frutificar. Mas quando? Como? Como é que está o meu coração que recebeu essa semente? Onde eu estava quando recebi essa semente? O que eu estava fazendo? O que eu estava falando? Agora que a semente germinou, eu sou convidado a abandonar o meio em que estava. Se eu não posso abandonar esse meio, vou lutar para mudar o meio em que eu estava. Você recebeu a semente? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. E agora, o que você vai fazer dela? Vai deixar germinar? Ou vai permitir que as raízes, as ervas daninhas, os pássaros que estão no caminho, o pisoteio dos homens, vai roubar a tua semente e matar essa germinação? Não, você tem que lutar contra. Você precisa lutar. O Espírito produz o fruto do amor em nós, derramando continuamente o amor de Deus no nosso coração. Quanto mais cheios do Espírito e cheios da palavra de Deus, mais condições teremos de manifestar o amor de Deus às pessoas. Essa manifestação. Então, teremos provas e mais provas e mais provas da nossa santificação. E às vezes, nós não reconhecemos essas provas. E não precisamos. Não precisamos. Eu não preciso que mostrar para todos a minha prova do amor. Não precisa. Deus vê. Deus enxerga. E nada pode ser oculto a Ele. Por isso mesmo. Então, na sua casa, hoje, você pensando, meditando, como eu posso prosseguir nessa santificação? Não será fácil, não será simples, não será rápido, vai ser trabalhoso? Vai. Vai demandar muito suor, muita lágrima? Vai. Talvez algumas feridas aqui, algumas feridas ali? Vai. Porque é dureza. Mas você vai conseguir. Tenha fé. Agarre esse fiozinho e dê o passo. E você será içado. Amém, meus irmãos?
Acabei que não dei espaço para ninguém perguntar, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou participar, o momento é esse. Se quiserem, fiquem à vontade. Temos ainda um tempinho até o retorno das nossas crianças, mas, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido que isso é necessário. O quanto antes você começar, o quanto antes vai chegar num patamar em que a prova dessa santificação será visível, latente, e que todos podem ver. E aí, muita coisa muda. A justiça de Deus e a sua graça e misericórdia sobre nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.